nome do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos para glorificar e exaltar o nome dEle. É um prazer, é uma honra poder voltar à casa do Senhor, no domingo, onde dedicamos esse dia ao Senhor. E o Senhor nos concede essa bênção de poder estar na presença dEle. Vamos orar agradecendo ao Senhor nesta noite. Santo Deus, ó Pai maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por estar aqui, Senhor, na tua casa, de ter esse privilégio, Senhor, de te louvar e de te adorar, Senhor, nesta noite. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu um dia de bênção, um dia de vitória, um dia, Senhor, de milagres. Ó Espírito Santo de Deus, continua passeando em nosso meio, continua falando aos nossos corações, ó Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Ó Deus, estamos aqui com os nossos corações abertos, ó Deus, para te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, que tudo que for falado, que tudo que for cantado, que tudo que for lido aqui, seja para glorificar o teu nome, Senhor. Porque só tu mereces toda a honra e toda a glória, Senhor. Ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, abençoa aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da irmã Claudete, que se encontra doente. Que o Senhor vá ali com providência, Senhor, sanando. Que o Senhor vá entrando com providência, com cura, para que em breve a tua filha possa estar aqui te adorando, Senhor. Ó Deus, tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas, e a sua destra, o seu braço santo, lhe alcançaram a salvação. Amém? Você foi alcançado por essa salvação. Nós fomos alcançados por essa salvação. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, nós louvamos ao Senhor. Amém? Poder sentar. E eu convido a nossa irmã Laís, ela vai estar adorando ao Senhor nesta noite. E se você conhecer o hino, abra a boca, cante, glorifique, porque Ele nos deu esse privilégio, essa oportunidade, e fomos salvos para isso. Assim, o salmista diz aqui, cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. Ele fez maravilhas e vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem crê no milagre do Senhor Jesus para a sua vida? Amém. Estuda amanhã, à tarde e à noite. O Senhor não abandona os que esperam nele. Suas mãos estão abertas para abençoar. Ele sempre socorre os que clamam. Só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate ver as portas se abrirem. E na hora certa o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo na hora certa para você também. Deus tem um motivo certo para cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Aleluias. Só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate ver as portas se abrirem. E na hora certa o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem.
Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Direção, solução, olha meu irmão, Deus quer te ajudar a chegar do outro lado. Mesmo que as circunstâncias digam não e o fardo esteja muito pesado, não desista, insista meu irmão. Siga em frente em direção ao seu alvo, porque Deus não tem limites, seu amor não tem limites também. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Aleluias, que nós possamos recorrer ao Senhor Jesus naquilo que nós tanto desejamos, naquele milagre que tanto pedimos ao Senhor Jesus, amém? E saiba que o Senhor, Ele é um Deus que realiza, faz o impossível na sua vida. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, né? Que opera milagres. E o maior milagre foi a nossa salvação. E é esse milagre que Ele quer para dar para aqueles que não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o maior milagre. Então, por isso estamos aqui nesta noite. Glória a Deus. E hoje eu quero convidar Levi, ele vai fazer a leitura da palavra do Senhor. E hoje o culto dirigido pelo Ministério Infantil. E por isso que ele vai ter a participação dele aqui. E nós louvamos ao Senhor pela vida de Levi, por tudo que o Senhor tem feito. Glória a Deus. Lá em Mateus, quanto, Levi? 19:13. Amém? Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Amém? Aqui nesse texto bíblico diz que os discípulos quiseram impedi-las, as crianças, que fossem até Jesus para que Jesus ore. E Jesus disse para não impedi-las e que venham até Ele. Amém? Agradeço pela oportunidade. Amém. Glória a Deus, né? A gente sabe o quanto é precioso as crianças para Jesus, né? E Jesus faz uma comparação aqui, né? Que todos nós devemos ser como crianças para herdar o reino dos céus. A criança, ela não tem maldade, ela não tem nenhum tipo de
de malícia. Né? E é assim que o Senhor quer de cada um de nós. Né? Ele faz uma comparação aqui. Amém? Vamos orar, agradecimento pela palavra do Senhor. Ó Deus, ó Pai maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra, Senhor, que é viva e eficaz aos nossos corações, ó Pai. Muito obrigado, porque através dela nós podemos nos alimentarmos, ó Pai. É através dela que nós nos aproximamos mais de Ti, Senhor. Nos dá entendimento, nos dá compreensão e nos dá discernimento, ó Pai, para saber a Tua vontade, Senhor, para andar nos Teus caminhos, ó Pai, sendo dirigidos, sendo guiados pela Tua palavra, Senhor, que a cada dia a Tua palavra possa, ó Deus, estar na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Cristo. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu convido Adna e Sara, enquanto elas louvam ao Senhor, eu vou pedir para que o diácono Carlos, ele recolha os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. E lá em Malaquias fala sobre os dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Né? E nesse momento a gente vai adorar o Senhor com os dízimos e as ofertas. E as crianças participando do culto. Amém? Sem choros.
Glória a Deus. É dos lábios dos pequeninos que sai o perfeito louvor, né, irmãos? A palavra diz. Vamos estar orando, vamos estar consagrando a Deus nesse momento nossos dízimos e ofertas a Ele. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador, Sustentador do Universo, aqui estamos, Pai, na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial do culto, Deus, onde podemos trazer até o altar, Deus, depositar diante de Ti nossos dízimos e ofertas, Senhor, para serem consagrados a Ti, Pai. E assim nós o fazemos nesta noite, Pai, e consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu fico feliz de ver as crianças cantando, né? E glória a Deus, porque o Senhor já coloca também esse espírito, né, de adorador. E nós louvamos ao Senhor. Eu quero convidar agora o grupo de louvor, vai estar adorando ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor juntamente com o grupo. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. É maravilhoso estarmos na casa do nosso Deus para lhe render louvor, para lhe render adoração, porque Ele é digno, amém? Ele é merecedor de receber o teu louvor, a tua adoração. E quando chegamos aqui neste lugar, chegamos com esse espírito, chegamos com esse desejo de oferecermos ao Senhor, né, sacrifícios de louvor, ofertas de louvor, né? Isso deve partir de um coração sincero, de um coração que deseja verdadeiramente dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te oferecer louvor, para te oferecer adoração. E muitas vezes, irmãos, diante da nossa caminhada, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos. E esse louvor que nós estaremos cantando, ele fala sobre isso. Aquele cego faz me lembrar do cego Bartimeu, porque foram muitos os cegos que Jesus curou, que Jesus fez um milagre ali.
E o que eles queriam era ver. E a palavra do Senhor nos diz que quando aquele cego ele foi curado, ele seguiu Jesus pelo caminho. Então que nós viemos pedir ao Senhor, não só a cura física, mas a cura espiritual. Que nós viemos pedir para que Ele venha curar os nossos olhos, curar a nossa alma, para que Ele venha sarar todas as feridas, toda dor, toda mágoa, talvez, porque sabemos que este mundo, ele está doente, irmãos. E nós precisamos orar por esta nação, nós precisamos orar, pelas essas pessoas que muitas vezes estão precisando de cura espiritual. Assim como todos nós carecemos cada dia mais se aproximarmos mais do Senhor, assim como nós cada dia mais precisamos se aproximar mais do Senhor Jesus, assim seja o nosso pedido todos os dias. Senhor, abre os nossos olhos, purifica as nossas vidas. Eu não sei qual é o milagre que você precisa da parte do Senhor, mas nesta noite peça a Ele ouve a tua voz, amém? Vamos adorar ao Senhor. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. E é por isso que eu te espero. E é por isso que eu te clamo, filho de Davi. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e Ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Aleluia! Tu estás aqui, Senhor. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e Ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Vamos dizer a Ele, vamos pedir a Ele para que Ele venha abrir os nossos olhos nesta noite. Oh Espírito Santo, vem abrir os nossos olhos espirituais, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Toca em meus olhos, abra os meus olhos. Quero olhar em sua face, este é o meu sonho. Ver a tua glória,
Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor estar aqui, Senhor. Podemos sentir a Tua presença neste lugar, Jesus. Oh, Deus, Senhor, Deus que nos alcança, que traz cura, que faz milagres, que faz maravilhas. Oh, aleluia. E não há nada, Senhor, impossível para Ti. Alcança os Teus filhos nesta noite. Alcança, Senhor, a nação brasileira. Alcança, Senhor, os corações. Que vidas sejam transformadas pelo poder, Senhor, do Teu Evangelho. Que curas aconteçam, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos nesta noite isso, Senhor. Nós profetizamos neste lugar, porque Tu és o Senhor que cura. Aleluia. Ainda estaremos adorando ao Senhor. Que você possa ficar de pé, que você possa adorar o Senhor junto conosco. E o Senhor, Ele é um manantial de água viva. O Senhor, Ele sempre se identificou como aquilo que é necessário para o homem. Ele é o pão da vida. Ele é a fonte de água viva. E a palavra do Senhor nos diz lá em Ezequiel que a Bíblia fala de uma água, de um rio que saía do trono, que saía ali, e ele, aonde aquele rio passava, ele trazia a vida. E esta água, ela é o Senhor Jesus. É nela que nós nos refugiamos, é nela que matamos a nossa sede. É nela que nós muitas vezes estamos como uma terra seca e Ele vem, aleluia, e molha e mata a nossa sede. E faz trazer vida, e faz brotar ali ramos. E dali, irmãos, nós podemos, assim como a árvore, né, como a palavra do Senhor nos diz, dar frutos. Que nós vimos beber desta água todos os dias, amém? Esta água é o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Manancial, fonte de vida. Manancial, fonte de vida. Aleluia. De onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, Tu és essencial. Aleluia. Para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Diga, eu tenho sede. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Manancial, única fonte de vida Tu és. Manancial, fonte de vida, onde eu preciso e quero beber todos os dias. Aleluia.
mais que um desejo. Bem mais que um Aleluia. desejo. É verdade, Senhor, Tu és essencial. Nós precisamos de Ti, precisamos pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Declare. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és. Tu és maravilhoso, Jesus. Eu tenho sede de Ti. Continue adorando ao Senhor. Ele estará aqui, amém. Aleluia, Ele escuta a tua voz. Ele escuta o teu clamor nesta noite. Nós te adoramos, Jesus, neste lugar. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és. Oh, aleluia. Manancial, única fonte de vida Tu és. Tu és um manancial de água viva, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós ansiamos por Ti todos os dias. Oh, Jesus, molha esta terra seca. Bem como chuva, Jesus, sobre as nossas vidas. Bem como chuva sobre este lugar, sobre este bairro. Oh, Jesus, vem como chuva, Senhor, nos corações, Pai, para transformar, para libertar, Senhor, para saciar a sede que nós temos de Ti, Senhor, assim como aquela mulher, aleluia, daquela samaritana que clama a Ti, Senhor, dar-me de beber. Oh, aleluia, ela disse, Senhor, eu quero desta água. Oh, Senhor, mas ela ainda não entendia qual era a água que o Senhor tinha para a vida dela, Senhor. E nós podemos, Senhor, a cada dia beber desta água que jorra do Teu trono, que jorra da Tua presença. Oh, Jesus, que podemos mergulhar e nadar, Senhor, assim como a Tua palavra nos diz. Que devemos adentrar e mergulhar, e mergulhar. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Nós podemos exaltar o Teu nome neste lugar. Nós podemos celebrar, Senhor, porque Tu és bom. A palavra do Senhor nos diz, provado e vede que Deus é bom. Eu creio que todos que estão aqui já provou da bondade de Deus e tem provado. E nós podemos adorar Ele com alegria nesta noite. Porque Deus, Ele é bom. Amém? Como é bom servir a este Senhor. Você pode adorar o Senhor com suas palmas. Porque Deus, Ele é bom. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem
porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Aleluia. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Porque eu sei. Porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Obrigado, Senhor, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Em nome de Jesus, recebe. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia. Se o mar se enfurecer, Nós não temos. eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, Porque eu sei. porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O amor do Senhor, Ele não falha. O Senhor, Ele é contigo. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Ministério de Louvor Eclésia, agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Como é bom louvar o Senhor com alegria. Né? Já preparamos o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Então, eu quero convidar aqui o pastor. Ele está com a oportunidade de trazer a palavra nessa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar dirigindo o culto. Né? Então, glória a Deus por isso. E a palavra está com o pastor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aleluia, como é bom podermos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Entrarmos com ousadia no Santo dos Santos,
aonde o Senhor está, aonde podemos se derramarmos na sua presença, entregarmos o nosso louvor como oferta, como sacrifício agradável diante do altar do Senhor. Creio que Deus tem recebido a tua adoração nesta noite, e louvo a Deus pela sua vida também que nos assiste, que Deus continue abençoando a sua vida, adore ao Senhor junto conosco, medite também na palavra do Senhor junto conosco, que você possa estar abrindo a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, logo após João, logo após os Evangelhos, você vai achar Atos, lá no capítulo 16, estaremos lendo a partir do versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19, um texto bastante conhecido. E nesta noite o Senhor colocou uma palavra no meu coração, né, atitudes que movem a mão de Deus. E eu queria falar sobre isso nesta noite. Versículo 19 diz assim a palavra do Senhor: E vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, e propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles. Os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Amém. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Ó Deus, fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Ó Espírito Santo de Deus, utiliza-se, Pai, de mim, da minha instrumentalidade, da minha vida, para falar os corações, Deus, conforme o teu querer. Ó Espírito Santo, abre a nossa mente, abre o nosso coração, torna o nosso coração um campo fértil para germinar a tua palavra dentro de nós. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas. Santifica-nos através da tua palavra, através da tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. Fala com a tua igreja, Deus, fala conosco. Nos alimenta com a tua palavra, Senhor, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Fica conosco nesta noite, faz a tua vontade, faz o teu querer. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando eu estava meditando nesta palavra, em casa, nem aqui deste texto, onde conta a história ali de Paulo e Silas, né, que ele estava pregando a palavra do Senhor ali, naquelas localidades. Eles estavam falando do amor do Senhor Jesus, o Senhor já tinha sido assunto aos céus, né? Paulo, ele já tinha tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus, e ali, né, Deus ele começou a fazer grandes coisas na vida daquele homem, na vida, né, de muitos daqueles que andaram com Jesus, dos seus discípulos, dos apóstolos, que passaram servir ao Senhor ali e cumprir o chamado, o ide do Senhor ali.
né, independente do que acontecesse, independente das circunstâncias. E ali, irmãos, quando Paulo e Silas, eles pregam ali naquele lugar, eu fiquei meditando ali no meio daquela situação onde eles foram presos, foram lançados dentro do cárcere, foram açoitados, e ali a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele move o alicerce. Deus, ele vem com grande poder e estremece aquela prisão. E ali eu fiquei meditando, irmãos, o que levou Deus a agir naquela situação. O que foi que moveu a mão de Deus e agiu ali naquele lugar a ponto de despedaçar as correntes, os ferrolhos, né, a ponto de abrir todas aquelas portas ali. E não foi simplesmente o louvor e a oração de Paulo e Silas. Não foi um simples louvor que fez abrir aquelas portas. Não foi um simples louvor, né, que fez o Senhor agir, ou uma simples oração ali que eles decidiram fazer, né, mas foi algumas atitudes que aqueles homens tiveram em reverência ao Senhor, né, em serviço ao Senhor, né. E a primeira atitude, né, que eu vi ali daqueles homens fazerem era que eles eram verdadeiramente amigos de Deus. Nesta manhã nós falamos sobre Abraão, que ele era amigo de Deus, que ele, né, passou a honrar o Senhor com as suas atitudes, com a sua vida. E sabemos, irmãos, que para dele agir muitas nossas vidas, nós precisamos nós estarmos perto do Senhor, nós estarmos servindo ao Senhor com fidelidade, né, procurando honrar o Senhor com as nossas vidas. E muitas pessoas têm dado na mão deste mundo, a favor deste mundo, e querem que o Senhor, ele faça grandes coisas, querem que o Senhor faça grandes milagres, quando muitas vezes são amigos do mundo e não de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que quando Paulo e Silas, eles estavam ali naquele lugar, a palavra do Senhor nos diz que ele passou a incomodar o inimigo. Ele passou a incomodar as coisas deste mundo. Porque, meus irmãos, a palavra vai nos dizer lá, se você ler a partir do versículo aqui, do versículo 16, do capítulo 16, você vai ver que ali havia uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Se você ver ali, versículo 16, diz assim: e aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. A palavra do Senhor nos diz que havia ali uma mulher, irmãos, que ela dava lucro, que ela, né, estava ali agradando a muitos dos seus senhores que viviam ali, que estava trazendo benefícios, mas não, né, de uma forma que agradava a Deus, mas ela estava possessa de um espírito de adivinhação. E sabemos que o Senhor, ele condena esta prática. O Senhor, ele é aquele que revela o profundo e o escondido. O Senhor, ele é aquele, né, que quando ele quer falar com os seus ou quer revelar algo, ele revela. Mas naquela mulher existia um espírito demoníaco. E era um espírito de adivinhação. E ali, irmãos, aquela mulher, ela tinha pessoas ao seu redor que gostava das suas atitudes, que ajudava em termo financeiro muitos que estavam ali, e eles se apropriavam daquela situação para ganharem notoriedade, para crescerem financeiramente. Quando alguém estava endemoniada, quando alguém estava possessa, quando alguém estava justamente sendo afligida ali pelo diabo. E tem muitas pessoas, irmãos, nos tempos de hoje que se ajuntam ou concordam com coisas que este mundo oferece para crescerem, para serem beneficiados de alguma forma ou beneficiadas. Mas a palavra do Senhor nos chama, irmãos, para uma vida de intimidade com Deus. A palavra do Senhor nos chama, irmãos, não para uma concordância com este mundo, mas para
né, incomodar o inimigo. E isso move a mão de Deus. Quando nós se deixamos ser usados para incomodar o inimigo aqui nesta terra. Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. E o diabo tem afligido muitas vidas aí fora. O diabo tem afligido muitas pessoas, muitas vezes com sutilezas, com concordâncias, com pratos. E Paulo e Silas estavam ali não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Paulo e Silas estavam ali para fazer a vontade de Deus. E muitas pessoas, irmãos, negociam os valores de Deus. Os valores que o Senhor colocou na sua igreja, os valores que o Senhor colocou em nossas mãos para nós fazermos. Tem muita gente negociando aí fora. Mas quando nós não negociamos, irmãos, nós servimos ao Senhor verdadeiramente. Não servimos para agradar a homens, como Pedro muitas vezes falou ali. Nós não estamos aqui para agradar homens, mas para agradar a Deus. Importa que nós venhamos falar tudo aquilo que o Senhor nos mostrou, nos ensinou. Aí lá no versículo 17 diz que seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. O espírito, o espírito imundo, o espírito estava ali naquela mulher. Olhe que aquela mulher, ela elogiou Paulo e Silas. Olhe que ela disse: vocês são homens de Deus. Mas havia um discernimento da parte do Senhor ali na vida de Paulo e de Silas. Aleluia. E talvez, irmãos, eles não estavam ali preocupados com o que aquilo dali ia gerar. Mas eles, no nome do Senhor Jesus, ele repreendeu aquele espírito imundo daquela mulher. E ali a palavra do Senhor nos diz que houve uma grande comoção. Houve ali todo o incomodamento do inimigo, a ponto de querer prender Paulo e Silas. Porque o cristão, irmãos, a nossa vida, ela deve incomodar o inimigo. Ela deve incomodar o diabo. E Deus, ele está desejoso de agir através das nossas vidas. Ele está desejoso de usar as nossas vidas como instrumento para desfazer as obras do diabo aí fora. E não andar em concordância com este mundo, porque quando nós andamos em concordância com este mundo, isso desagrada ao Senhor. Mas nós, quando incomodamos o mundo, a prática da igreja, ela deve incomodar, irmãos. E é por isso, irmãos, que hoje nós vemos uma grande perseguição. Existe uma perseguição na igreja. O diabo, ele fica furioso, irmãos, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele edificou a sua igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer. E aí, há um incômodo para de alguma forma querer fazer parar a igreja. Mas nós não estamos aqui para agradar homens. Nós estamos aqui para agradar o Senhor. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, a ponto daqueles homens repreenderem aquele espírito imundo ali. E a palavra do Senhor nos diz, no versículo 9, que vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Aqueles homens, eles começaram a dizer, irmãos, que aonde Paulo e Silas estavam fazendo um benefício, aonde Paulo e Silas estavam pregando a palavra do Senhor, aonde estava repreendendo o espírito demoníaco daquela mulher. Assim como Jesus chegou naquele gadareno que só vivia nos sepulcros.
Porque existem vários tipos de possessões, de pessoas que estão, né, possessas, endemoniadas, perturbadas. E não precisa estar se jogando no chão, ou acontecendo, né, várias coisas que tragam notoriedade para estar endemoniada. Mas o Senhor, Ele veio, irmãos, para desfazer as obras do diabo. E a igreja, ela foi chamada pelo Senhor para isso. Para não agradar este mundo. Para ir não na mão que este mundo está indo, mas ir na contramão. E isso muitas vezes incomoda o inimigo. O diabo muitas vezes quer fazer aliança com a igreja. O diabo muitas vezes quer fazer aliança, né, conosco através de pratos, de acordos. Mas os valores de Deus não têm acordo, irmãos. Deus não negocia os seus valores. E se nós queremos ver a mão de Deus agindo na igreja, se nós queremos ver a mão de Deus agindo em nossas vidas, nós não negociemos com este mundo, mesmo que venha incomodar alguém, mesmo que alguém venha se sentir incomodado aí neste mundo, mesmo que alguém venha se sentir, né, furioso a ponto de agarrar-nos e lançar-nos na prisão. Porque o texto, irmãos, ele fala sobre isso. A Bíblia diz que aqueles homens pegaram Paulo e Silas, e disseram: olha, esses homens estão perturbando aqui a nossa cidade. E eu quero perguntar a você, se as suas atitudes, a sua vida, a minha vida tem incomodado o inimigo. O diabo tem olhado para mim e para você como uma ameaça. Porque se ele estiver olhando para mim e para você como uma ameaça, irmãos, se prepare que Deus agirá na sua vida. Deus agirá por você. Muitas vezes, irmãos, nós se levantamos para fazer a obra do Senhor. Muitas vezes nós se levantamos para trabalhar para o Senhor. E o diabo, a Bíblia diz que ele anda em derredor. E isso muitas vezes incomoda ele, porque ele não está preocupado com aqueles que estão fora da igreja. Ele não está preocupado com aqueles que não têm compromisso com Deus. Ele não está preocupado com aqueles irmãos que estão aí fora falando da igreja. Ele está preocupado com aquele que está fazendo a diferença na igreja. Ele está preocupado com aqueles que estão usando a sua vida como instrumentalidade para mudar, aleluia, muitas vidas aí fora. Como foi o caso daquela mulher que estava ali possessa, endemoniada. E aquele homem ali, né, Paulo e Silas, ele não se preocupou. Eles fizeram o que devia ser feito. Eles não andaram em conformidade com este mundo. Eu queria que Vinícius colocasse aí no Tiago, capítulo 4. Porque lá no versículo 21 do capítulo 16, eles, né, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Mas lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites. Veja, irmãos, talvez você não entenda esse texto, porque nós vamos ver o contexto desse texto. Porque a palavra do Senhor nos diz que muitas vezes nós pedimos, nós queremos ver a mão de Deus agindo em nossas vidas. Lembrando que nós estamos falando das atitudes que movem a mão de Deus. E muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mais, porque nós queremos satisfazer as nossas vontades. Porque muitas vezes nós queremos agradar o mundo. Aí o texto continua, no versículo 4 ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então ele está dizendo que nós pedimos e não recebemos porque muitas vezes nós somos amigos do mundo. E o mundo está aí com as suas sutilezas, com seus pratos.
Mas a palavra do Senhor nos diz que quando nós passamos a ser amigos de Deus, irmãos, quando nós estamos sendo a favor da vontade de Deus, daquilo que Ele quer para as nossas vidas, a palavra do Senhor nos diz que Ele move a sua mão ao nosso favor. Se você continuar o texto, ele vai dizer assim: ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Paulo e Silas, eles poderiam ir a favor do mundo ali. Ele poderia concordar com aquelas práticas daquela mulher. Mas a palavra do Senhor nos diz que existe um Espírito em nós, que Ele tem zelo por nós. Esse ciúme é zelo, é cuidado. Aleluia, que Ele, assim como Ele amou a sua igreja e se entregou por ela, a palavra do Senhor nos diz que Jesus amou a sua igreja. Ele ama. Ele sente ciúmes. Certa vez, quando estava ali num templo, estavam vendendo, estavam ali usando da igreja para algo fraudulento, o Senhor, Ele chega lá e Ele sai desfazendo toda aquela parafernália de coisas que existia ali. E a palavra do Senhor nos diz que o zelo da tua igreja, o zelo da tua casa me consumiu. E é nesta característica, é neste apontamento que o Senhor, Ele fala para nós nesta noite. Que Deus, Ele quer mover a sua mão ao nosso favor. Mas como é que estão as nossas concordâncias? Nós estamos a favor do mundo ou a favor de Deus? Nós somos amigos do mundo ou amigo de Deus? Paulo e Silas estavam sofrendo várias consequências, irmãos. Várias consequências por causa disso. Aí o versículo 6 diz assim, todavia Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém Ele dá graça aos humildes. Veja que está tudo no contexto do pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque Deus, Ele se opõe, irmãos, quando nós incomodamos o inimigo. Quando nós somos fiéis ao Senhor com as nossas vidas, com as nossas práticas. Aleluia, isso mexe com o inimigo, mas também mexe com Deus. Porque Ele tem zelo por nós, Ele tem ciúme. E Ele vai começar a mover a sua mão em nosso favor. Porque nós passamos a honrar ao Senhor. Aí Ele diz, assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, ele nunca vai ter força contra a igreja do Senhor, a não ser que a igreja esteja em concordância com ele. A não ser que a igreja se alinhe à vontade do diabo. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele continua ali dizendo assim, olha, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, pecadores. Limpai as mãos. E vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristeçai-vos, lamentai e chorai. Que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. O que é que o texto está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que se nós honrarmos ao Senhor com as nossas vidas, que se existe alguma coisa em nós, ou na igreja, ou em mim, que está em concordância com este mundo, a palavra do Senhor nos diz, limpai-vos as vossas mãos, limpai-vos os vossos corações, humilhai-vos diante do Senhor, sejam amigos de Deus, porque o Deus que você serve lhe exaltará. E não foi diferente na vida de Paulo e Silas. Porque Paulo e Silas, irmãos, eles não andaram no favor deste mundo. Eles procuraram honrar o Senhor com as suas vidas e eles não estavam preocupados, irmãos, o que eles queriam fazer era a vontade do Senhor. E isso incomoda o mundo, irmão. E a palavra do Senhor nos diz que eles pegaram aqueles homens e disseram, olha, esses homens, eles estão colocando sobre nós cargos, como ele diz aqui no versículo 21, estão propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos.
Mas a palavra vinha de Deus. O direcionamento vinha do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que aqueles homens, irmãos, eles foram açoitados. Do versículo 22 ao 25 vai dizer assim: levantou-se a multidão unida contra eles. Estava todos contra eles. Era uma multidão, irmãos. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz: e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que aqueles homens, eles foram açoitados, rasgaram as suas vestes, trouxeram humilhação sobre eles, porque o diabo, irmãos, ele tem um interesse. Porque quando, a igreja, quando, as nossas vidas incomoda o inimigo, ele começa a vir com as suas sutilezas e tenta humilhar de toda forma. Mas a palavra do Senhor nos diz que aqueles homens, irmãos, mesmo assim, eles não tomaram partido disso. Porque quem luta por mim e por você é o Senhor. Quando você é fiel ao Senhor, quando você pratica a verdade, quando você não é amigo do mundo, mas amigo de Deus, quando nós estamos do lado certo do Senhor, que estamos servindo ao Senhor verdadeiramente, aleluia, quando nós não estamos preocupados em agradar homens, aleluia, quando nós não estamos preocupados em agradar uma pauta de alguém, quando nós não estamos preocupados em agradar, uma mídia corrompida, quando nós não estamos preocupados em agradar aquilo muitas vezes que mexe na seara do diabo, isso faz com que, irmãos, mova a mão de Deus ao nosso favor. A Bíblia diz que aqueles homens, eles foram açoitados, encarcerados, acorrentados. E aí a palavra do Senhor nos diz que, se você for analisar, irmãos, não só foi os louvores, não só foi a oração, mas foi a fidelidade daqueles homens, em meio a um mundo corrompido, em meio a práticas mundanas que nós estamos vendo aí, até dentro das igrejas. Mas eles foram fiéis ao Senhor, porque o Senhor, ele não abandona os que são seus. A palavra do Senhor nos diz que aqueles homens decidiram orar e cantar dentro de um cárcere, porque eles poderiam alçar a sua voz e dizer: rapaz, nós estamos pregando a palavra do Senhor, nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas parece que o Senhor nos abandonou. Eles poderiam criticar, eles poderiam murmurar contra o Senhor, como nós vimos hoje na escola dominical, que o povo de Israel passou 40 anos ali murmurando, criticando, e por causa disso Deus, ele não agiu na vida daqueles homens. Deus, ele não agiu na vida ali da nação de Israel, porque eles passaram 40 anos arrodeando ali. Mas quando eles decidem adorar o Senhor, não importa as circunstâncias, não importa os açoites, não importa, o que o mundo, o que o homem, que o diabo, que o inimigo, ele está planejando contra as nossas vidas, mas nós estamos preocupados em fazer a vontade do Senhor, em cumprir as ordenanças do Senhor, a incomodar o inimigo. A mão do Senhor vai mover ao nosso favor, a mão do Senhor vai mover em favor da igreja, a mão do Senhor vai mover em favor daqueles que são do Senhor. Porque aqueles homens adoravam, irmãos, e a palavra do Senhor nos diz que mesmo ele incomodando o inimigo que estava ali, a palavra do Senhor nos diz que eles adoravam, eles oravam. E não só foi isso, irmãos, que moveu as mãos do Senhor, mas foi porque em meio a todos os açoites, em meio a tudo que eles estavam passando ali, eles continuaram honrando ao Senhor. Isso fala de fidelidade. Isso fala
de sermos fiel em todo tempo, em tempos difíceis, em tempos de bonanças, como também em tempos de frustrações, como em tempos, de calúnias, como também em tempos difíceis, é necessário nós continuarmos cantando e orando. Amém? É necessário nós continuarmos com a posição de adorador, de servos diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui na posição de servo, e aonde o Senhor quer me enviar? Senhor, eu estou aqui na posição de adorador, e como é que o Senhor quer agir na minha vida? Oh Senhor, qual é o local que o Senhor quer usar a minha instrumentalidade? Se o diabo ele está afligindo alguém ali, Senhor, usa a minha vida ali. Porque isso vai mover a mão de Deus ao teu favor. O diabo ele pode se levantar quantas vezes ele quiser. Ele pode se levantar furioso quantas vezes ele quiser. E eu quero dizer isso para você nesta noite, em meio às lutas que você passa. Porque se você está incomodando o diabo, se você está incomodando o inimigo, irmãos, isso é uma prova que você está agradando a Deus. E se você está agradando ao Senhor, o favor de Deus virá sobre a tua vida. Aleluia! O favor do Senhor virá sobre a tua vida. Davi, irmãos, ele era alguém que compreendia muito isso. Ele sabia, irmãos, que Deus ele era fiel. Ele sabia da fidelidade de Deus para com a sua vida. E ele também declarava isso com a sua boca. Se você for lá para os Salmos 89, todo o Salmo 89, irmãos, ele fala sobre isso. Mas eu queria falar sobre só alguns versos aqui, o verso 1 do 89. Davi ele diz assim, olha, cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca proclamarei tua fidelidade a todas as gerações. Aleluia! O salmista Davi, ele estava dizendo que para sempre ele clamaria ao Senhor, não importa as lutas, não importa as circunstâncias, não importa os tempos difíceis, não importa as situações que nós venhamos passar, ele disse que sempre clamaria ao Senhor, que sempre declararia a fidelidade do Senhor a todas as gerações, irmãos. Deus ele continua sendo Deus, entra geração, sai geração, ele continua sendo Deus, ele continua sendo fiel, ele continuará agindo através, aleluia, da sua vida. Ele tem grandes coisas para a sua vida, porque ele é fiel, irmão. E Davi ele sabia disso. Aí ele continua lá no verso 8 e o 9. Ele diz assim: ó Senhor, Deus dos exércitos, a quem é poderoso como tu, e quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade que te cerca. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. O que é que o salmista estava dizendo, irmãos? Ele estava dizendo: Senhor, a tua fidelidade ela é grande. E que não importa a tempestade, não importa a fúria do inimigo, não importa as lutas que se levantem em nossas vidas, não importa as frustrações que nós vemos passar aqui nesta terra, não importa as ameaças do inimigo, aleluia, o Senhor ele é aquele que ele domina o ímpeto do mar, aleluia, que ele domina o ímpeto do inimigo. Ele pode se levantar, irmãos, com toda a raiva, mas se você for amigo de Deus, se você for fiel a Deus, não importa o que você esteja passando, o Senhor ele vai te honrar, ele vai te exaltar. O texto lá de Tiago diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele te exaltará. Aleluia. Aí o verso 14, a palavra do Senhor nos diz assim: justiça e juízo são os alicerces do teu trono, amor e verdade vão à tua frente. Aleluia. Ele está dizendo, irmãos, que há uma base de Deus que é justiça, e que se nós, irmãos, estamos andando em justiça, a Bíblia diz que ele é o reto juiz.
Porque isso está no alicerce, a verdade está na frente dele, e ele é aquele que luta por mim, ele é aquele que luta pela sua igreja, ele é aquele que luta por aqueles que estão andando em justiça e em verdade. Paulo e Silas, irmãos, eles estavam ali fazendo a vontade do Senhor. Eles estavam agradando o Senhor ali naquele lugar, e eles estavam incomodando aquela localidade por causa, irmãos, daquilo que o Senhor tinha mandado eles fazer. Mas existia um reto juiz que estava olhando pela causa deles. E eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é reto juiz na tua vida. Ele que julga as tuas causas. Aleluia, é Ele que vê, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que com Ele estará a recompensa. Aleluia, Ele é o reto juiz. Ele está analisando, irmãos. Ele está vendo o ímpeto do mal, Ele está vendo o diabo, ele se levantando com a sua fúria. Mas o Senhor, Ele é aquele que sabe neutralizar. Lá no versículo 20, no verso 20 ao 24, Ele vai dizer assim: veja que Davi fala: achei Davi, meu servo, eu ungi com o meu santo óleo. Aleluia. A minha mão será para sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não surpreenderá, nem o filho da maldade o afligirá. Esmagarei os seus adversários na presença dele, e abaterei os que o odeiam. Aleluia. Minha fidelidade e o meu amor, porém, estarão com ele, e em meu nome o seu poder será exaltado. O Senhor estava dizendo para Davi que ele o ungiu, que ele o chamou, e que o diabo não o tocaria, que a sua fidelidade estava com ele, que ele o exaltaria. A Davi, irmão, que o seu amor e a sua fidelidade estariam abraçando. Por isso, irmãos, que é importante nós estarmos, irmãos, servindo ao Senhor com honra. Por isso que é importante, irmãos, nós estarmos incomodando o inimigo. E foi isso, irmãos, que fez com que Deus, Ele movesse as mãos dele sobre aquele lugar onde Paulo e Silas estavam. A palavra do Senhor nos diz que Paulo e Silas, irmãos, eles perto da meia-noite, eles começaram a adorar. Eles começaram a louvar ao Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é fidelidade. Sabe o que é isso, irmãos? Isso daí é dizendo para o Senhor uma resposta: Senhor, pode ser que o mundo se corrompa, mas nós estamos aqui fazendo a tua obra. Era eles dizendo para o Senhor: Senhor, pode ser que o inimigo ele se levante contra as nossas vidas, mas eu sei que o Senhor está comigo, assim como o Senhor foi com Davi. Eu sei que no tempo certo o Senhor nos exaltará. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que eu não sei qual era o louvor que eles cantavam, eu não sei qual era a oração que eles estavam fazendo para Deus, mas não era só a simples oração que eles estavam fazendo, não era apenas um simples louvor que eles estavam cantando ali, mas foi uma atitude de tudo que estava em torno daquela situação. Aí a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele se levanta do trono e Ele mexe com o alicerce do cárcere. Porque, irmãos, as nossas atitudes, elas devem confundir o inimigo. Porque o diabo espera nós murmurar, e Deus espera você cantar. O diabo espera a gente reclamar, mas Deus espera a gente orar. Aleluia. Ele espera a gente, meus irmãos, se debruçar diante da sua presença e reconhecê-lo como Senhor. Aí lá no versículo 25 do capítulo 16 de Atos diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, irmãos. E os demais presos e os demais companheiros de prisão o escutavam. E de repente, e aí tem um de repente de Deus, irmãos. Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Aleluia! Porque, irmãos, a nossa atitude, ela move a mão de Deus. Os olhos do Senhor estavam sobre aquele lugar.
E eu não sei quais são as portas que vocês estão precisando que se abram da parte do Senhor. Eu não sei qual é o milagre, qual é a oração que você está fazendo, qual é o louvor que você está cantando, que você quer o favor de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Mas uma coisa eu posso dizer a você, com certeza, se você for amigo de Deus, se você for fiel, se houver fidelidade da parte da sua vida para com o Senhor Ele vai mover os alicerces. Ele vai abrir as portas. Ele vai fazer o milagre que você precisa, porque aqueles presos, irmãos, talvez estivessem escutando aqueles homens adorarem o Senhor. Como é que é isso? Como é que alguém, depois de terem sido açoitados, talvez os vergalhões estavam nas suas costas, talvez o sangue estivesse escorrendo, aleluia, e isso começou, irmãos, trazer uma confusão na mente daqueles homens, aleluia, e a palavra do Senhor nos diz que a adoração começou a envolver o coração daquelas pessoas que estavam ali. Eles começaram a adorar, eles começaram a orar, e os louvores foi alcançando os corações, foi alcançando os ouvidos, porque a palavra do Senhor nos diz que quando as cadeias quebraram, quando as cadeias se soltaram, quando as portas foram abertas, todos os presos ficaram, nenhum foi embora, porque eles estavam impactados com o poder de Deus ali naquele lugar. Eles estavam impactados, irmãos, através da vida daquele homem, porque o Senhor, Ele age em favor dos seus. Atitudes que movem a mão de Deus ao nosso favor. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que as prisões se abriram-se. E eu queria perguntar isso a você nesta noite. O que é que você espera da parte do Senhor? Aonde você quer que Deus trabalhe? Aleluia. Que a nossa vida ela incomode o inimigo nesta geração. O Senhor Ele está desejoso de usar a sua igreja para coisas grandiosas. O Senhor está desejoso de incomodar-nos, irmãos, para fazermos trabalhos, não que agrade este mundo, mas que agrade a Deus. E que o nome do Senhor, Ele venha a ser glorificado, através da minha e das suas atitudes. Ele quer mover os alicerces. Ele quer abrir portas. Ele quer quebrar correntes de pessoas que estão aprisionadas com espíritos demoníacos. Mas é necessário nós se posicionarmos com fidelidade diante do Senhor. E o Senhor abrirá as portas. Diante das circunstâncias que nós passamos, irmãos. Que o Senhor Ele venha nos incomodar. Para sermos mais fiéis. Estamos vendo aí este mundo, o cenário que está. O que está apontando aí para frente, irmãos. E a igreja ela precisa incomodar o diabo. A igreja ela precisa incomodar o inimigo. E Deus agirá em favor da igreja. O Senhor agirá em favor da tua vida. O Senhor agirá em favor da minha casa, da minha família. Porque quando nos lançarem nas prisões, quando nos lançarem nos cárceres, quando nos açoitarem, se prepare que Deus Ele vai agir. Quando o diabo ele vir com as suas sutilezas, quando o diabo ele vir contra a sua vida, mas ele vai encontrar alguém que é amigo do Senhor. Ele vai encontrar alguém que o Senhor disse: por esse eu luto, por essa eu luto, por essa eu movo a minha mão. Então se prepare que Deus Ele fará maravilhas acontecer. Em meio a tudo isso que passamos, devemos adorar o Senhor. Devemos louvar ao Senhor com as nossas vidas. O Senhor Ele espera de nós uma palavra de gratidão, de louvor, de adoração. Eu preparei um louvor ali que ele fala sobre isso. E eu queria que você ficasse de pé. O Senhor colocou esta palavra no meu coração ontem à noite.
E enquanto eu meditava, irmãos, eu fiquei procurando analisar a minha vida. Senhor, como é que eu tenho te servido? A minha vida tem incomodado o inimigo, Senhor. Eu tenho sido fiel a Ti, em meio às lutas, às dificuldades. O Senhor, Ele quer mover a mão dEle sobre as nossas vidas. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale. Ser fiel a Ele em todo tempo. Deus, Ele agirá. Sem amigos por perto. É adorar quando toda a multidão quer que nós sejamos presos. Quando tudo está ao contrário. Quando lhe falta tudo. Aleluia. Paulo e Silas estava dizendo, olha, mesmo nós nas prisões, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele está conosco. Aleluia. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? O Senhor, Ele é contigo, não desista. Todos os planos de uma vida. Se está vindo açoites é porque incomoda o inimigo. Deixar tudo pra lá. Mas o Senhor, Ele é fiel na tua vida. Aleluia. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham. Às vezes vai vir as prisões. Às vezes as lágrimas correm. Às vezes os açoites vão vir. Às vezes as luzes se apagam. Oh, aleluia. Tu és fiel, Jesus. Se perde, não volta. Estás conosco em todo o tempo. O que fazer? O que devemos fazer nesses momentos, Senhor? O que fazer? Aleluia. É quando No fundo do poço, perguntas ficam sem resposta. é quando a vitória não chega. Tu és fiel, Jesus. E se conhece a derrota, O que fazer? Está o segredo aí, irmão. Está todo em torno de atitudes. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor me consome. Você já imaginou Paulo e Silas, irmão? Açoitados, presos. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos adorar por com as perto. nossas vidas. É adorar Não importa as circunstâncias, as lutas. recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. O Senhor, Ele moverá a sua mão ao teu favor. Então somente espera no Senhor. Continua fiel. Continua orando, continua adorando. As portas vão se abrir. As correntes cairão. E o nome do Senhor será glorificado. Quando Deus não responde. O nome do Senhor será glorificado na tua vida. Quando a dor te O inimigo ficará envergonhado. adorar a Deus
porque o inimigo esperava a murmuração, mas você veio com adoração. Aleluia! Você veio com clamor, com sinceridade diante do Senhor, e isso moveu a mão de Deus ao teu favor. Isso moveu a mão de Deus ao teu favor. Oh Jesus, a igreja estará aqui te adorando. Quando lhe falta tudo, nós estamos aqui, Senhor, em posição de adoradores, de servos, de servas, Deus. Oh Deus, que nós viemos incomodar o inimigo, Senhor. Que nós viemos estar com posição, Pai, de fidelidade a Ti, não importa o que aconteça. Seja tudo para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Age, Senhor, a favor dos Teus. Oh Deus, daqueles, Pai, que a Tua palavra nos diz que se humilharam debaixo da Tua potente mão e o Senhor o exaltou. Oh Deus, daqueles que não concordaram com o pecado, que não concordaram com as coisas deste mundo. Oh Senhor, mas que o Senhor possa agir, Pai, para a glória do Teu nome. O diabo, ele está furioso. O diabo, Senhor, ele tem as suas sutilezas, mas o Senhor é o Deus que age em favor dos Teus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, nós clamamos, Senhor. Ó Deus, que vidas sejam alcançadas nesta noite, que portas sejam abertas. Ó Senhor, que o diabo ele fique confundido, Senhor. Que o diabo ele fique se perguntando como foi isso, porque o Senhor se levantou do seu trono e agiu a favor daqueles que foram fiéis. Nós oramos, Senhor, e profetizamos isso sobre a Tua igreja. Nós profetizamos isso sobre os Teus, sobre aqueles que estão com a posição, Pai, de fidelidade, de adorador, que Te honraram, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra nesta noite. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Ó Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Davi, que o Senhor ungiu, que o Senhor chamou, que o Senhor disse, olha, a minha fidelidade estará contigo, assim será para com aqueles, Pai, que se encontram nesta posição a qual aprendemos nesta noite. Nos ajuda a sermos fiéis, Senhor. Nos ajuda a Te honrarmos com as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Renova as nossas forças nos Teus santos caminhos. E nos faz entendermos, Senhor, o que a Tua palavra, ela quer para as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Abre portas, Senhor, quebra correntes. Age, Senhor, a favor dos Teus. Nós oramos, Senhor, profetizamos, crendo, Pai, que a Ti, Senhor, pertence todo o poder. Obrigado por tudo. Nos ajuda a vivermos a Tua palavra a cada dia, Senhor. Leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo o mal. São todas essas coisas que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero avisar os irmãos que os cultos permanecem o mesmo. Amanhã, acredito que terá culto de oração. Dona Silene estará confirmando. Mas culto de oração às 3 horas da tarde. Terça-feira, culto à noite, horário normal, 19h30. Quinta-feira, culto de doutrina, horário normal também, 19h30. A irmã Claudete diz na live, amém, glória a Deus por essa mensagem. Amém, graças a Deus, a nossa irmã estava nos assistindo, que Deus continue abençoando a vida dela, que Deus continue derramando da sua graça sobre a sua família e sobre toda a sua vida. Amém? Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda igreja.